Ô, rapaz, rapaga, Bitcoin em semana decisiva, não só Bitcoin, não, o mercado tradicional como um todo, porque logo depois do Jackson Hole, como tradicional em toda a última semana de um mês específico, mas um mês geral, né, não um mês específico em si, mas nós temos o quê? Nós temos o PCE, né, que é o índice que o Federal Reserve mais fica de olho para definir cortes ou manutenções ou até mesmo aumento em taxas de juros, né? Então a gente tem que ficar muito esperto com isso, porque a partir disso a gente vai ver se Jerome Powell e Cia vão subir ou manter ou reduzir taxa de juros depois do Jackson Hole que nós tivemos, depois do que eu até comentei no vídeo de ontem, né? Tudo indica que nós teremos um corte em taxa de juros, mas isso a gente vai ver logo mais, tá? E também a gente vai ver, principalmente sobre Ethereum, que alcançou a máxima histórica. Para quem lá no passado falava que este que vos fala era pinel das ideias, quando falava que Ethereum bateria um dia $5.000, tá aí. E eu falei que quando bater $5.000 eu ia comprar muita coisa que eu quisesse. Já comprei muita coisa que eu queria, mas tá aí, estamos com um patrimônio muito top hoje. Quem acreditou em mim, tá aí, tá aqui, ó, jogando grana pro alto, hein? E ó, desde 2018 não, acho que desde 2020. Desde a época da pandemia eu falo de Ethereum a $5.000. Então, desde 2020, 21, na verdade desde 2019, hein? Desde 2019, eu lembro da época que eu falava com o Santista muito conhecido nos grupos do WhatsApp, eu falava, Santista, ainda vou vender Ethereum a $5.000. E o Santista falava, Daniel, concordo, Ethereum ainda vai para $5.000. Tá aí, o pessoal chamava a gente de maluco. Se o Santista estiver assistindo esse vídeo, ele vai concordar comigo. Ele vai lembrar disso daí, que a gente falava. Ethereum a $5.000. Tá aí, Ethereum a $5.000. Tô vendendo Ethereum a $5.000. Aliás, nesse momento não. Precisamente não, tá? Eu ainda acho que Ethereum vai bater 5.700. Quando bater, eu vendo acho que 75% das minhas Ethereum, porque tem uns Ethereum específico que eu vou vender só quando bater 10 mil. E duvida que vai pegar 10 mil? Duvida? Ainda vou vender Ethereum a 10 mil. Anote aí, ainda vou vender Ethereum a $10.000. Mas isso a gente comenta depois da vinheta, vai. Primeiramente, antes de qualquer coisa, dá like nesse vídeo se não deu like, se inscreve no canal se não está inscrito, verifique se as notificações que você não tem verificado ainda. Cogite fazer parte do nosso grupo free, link está aqui embaixo na descrição, barra legenda do vídeo, depende de onde você está assistindo, se é YouTube, Instagram ou TikTok, beleza? E é isto, tá? E também caso você queira fazer parte do grupo VIP, que ontem eu passei o sinal, já pegou 4 alvos, o sinal da Quantum, né? Kitum. E já pegamos 4 alvos, hein? Totalizando aí 23% de lucro, se você ficou até o quarto alvo aí, né? Coisa que eu não recomendo muito não, gente. Eu geralmente pulo fora já no primeiro ou no segundo alvo. Mas enfim, tá aí. Grupo VIP, entra no grupo free, me chama e aí a gente direciona você para o VIP, beleza? É isto. Galera, vamos então falar sobre como que vai ser a agenda econômica desta semana e sobre como está o Bitcoin, beleza? Então, olha lá, não só o Bitcoin, mas as principais cripto, né? Então, vendas de casa nova a gente vai ter logo na segunda-feira, que pouco importa, né? Combinar aqui. Confiança do consumidor tem lá sua importância. Se vir muito acima do que é projetado 96,13, isso é ruim, porque significa que o consumidor está confiante para gastar, e aí quanto mais gasta, mais a inflação sobe, menor a probabilidade de corte em taxa de juros. Eu já vou dar minha opinião sobre corte de taxa de juros daqui a pouco, tá? Já chego lá. Estoque de petróleo bruto não nos interessa. Cadê?
O PIB interessa, né? É interessante que o PIB dos Estados Unidos venha dentro dessa projeção aqui dos 3%. Se vir muito abaixo, o pessoal vai falar de recessão, a coisa fica feia. Se vir muito acima, aí o pessoal fala economia aquecida, então corte e taxa de juros se torna mais distante. Já falo sobre isso também daqui a pouquinho, beleza? Pedidos iniciais por seguro-desemprego tem toda semana, o pessoal já nem liga muito mais para isso. Balanço patrimonial do Federal Reserve, o pessoal já nem liga também muito para isso. Agora aqui é o nosso famoso PCE, que é simplesmente o principal dado que o pessoal do Federal Reserve fica de olho sempre, mas sempre. Sempre que vai avaliar corte em taxa de juros, o pessoal olha principalmente para o PCE. Mas principalmente, mais do que o próprio CPI, que é basicamente a inflação em si. Eles olham mais para o PCE a priori, tá? Então, assim, vamos ficar atentos ao PCE, porque se tiver que cortar juros, a gente tem que ver o PCE o quê? Vindo dentro do esperado ou, né, quiçá até um pouco abaixo do esperado, né? Então, vamos ver aí o que o mercado vai apontar. Seria interessante a gente ver ele um pouco abaixo, pouco aquém aí do que a gente espera, né? Para até cogitar corte em taxa de juros. Agora, entre nós aqui, tá? Eu acredito que, independentemente de como venha, o Federal Reserve já sentiu a pressão meio que imposta pelo Trump e até pelos investidores. Não dá para segurar muito mais corte em taxa de juros, eles vão acabar cortando pelo menos 25 base points aí até o fim do ano, no mínimo. Isso aí, como vai se tratar aí de uma ciência humana, por assim dizer, se cortar apenas 25 base points, não é uma coisa muito positiva, tá? Então não vai aquecer tanto assim o mercado, tá? Porém, qualquer corte que tenha já em setembro, eu acredito que já em setembro, que se eu não me engano dia 17 de setembro vai ter a reunião. Se já dia 17 de setembro tiver esse corte de 25 base points, vai dar um belo do ânimo no mercado, a tendência do mercado subir. E aí, cara, eu espero sim a S&P renovando máxima histórica e também o Bitcoin, né? Com o Bitcoin, 130 mil dólares facilmente, tá? Facilmente 130 mil dólares, né? Quiçá 150, depende aí de como a gente visualizar a situação aí, tá? Depende de como o mercado estiver, como estiverem as coisas aí, tá bom? Então vamos ficar de olho no como vem a próxima reunião do FONC, tá? E é isto, mas eu acho que independentemente de como virem esses dados, o Fed já concluiu que vai ter que ter corte em taxa de juros. FONC já concluiu. Vamos cortar pelo menos 25 base points para acabar um pouco com essa pressão que estão tendo na gente. Porque 25 base points para cima, para baixo, cara, tanto faz. Já não é isso que vai segurar a inflação mais, tá? Então, querem que corte? Corta 25 base points. Acabou. Só isso. Então, eu acredito que vai rolar sim um corte, até para segurar um pouco a cabeça de muita gente aí que tá para ser cortada aí, tá? Então, ó, corta 25 base points em setembro, só para dar uma segurada. Em outubro a gente segura, fala, não dá para cortar mais. Ou corta 25 base points agora. E aí, o que acontece? Chega lá em outubro, o caos volta a ficar generalizado. Tá vendo? A gente cortou 25 base points por pressão suas. Olha o caos que rolou aqui. Culpa suas. Agora a gente vai subir também, só de sacanagem, ou vai manter, que seja, né? Então tem toda essa situação, né, envolvendo aí o Federal Reserve, né? E o corte de taxa de juros. E eu acredito que independentemente de PCI, de inflação, de qualquer coisa que seja, dados ligados ao emprego, economia estadunidense, PIB, whatever, tá? Eles vão cortar a taxa de juros. Independentemente, eles vão cortar a taxa de juros, tá bom? Vão cortar. Independentemente, tá? S&P 500.
Depois do pump, a tendência é claro que venha ou uma lateralização ou uma pequena correção, né? Que é o que eu acho que ele vai fazer. Isso aí é fato. Ele vai fazer essa pequena correção, tá? E esta correção, eu acredito que ele venha pelo menos para essa Trip de 610 períodos que está lá em 6.455 pontos, tá? Acredito nessa correção aqui. Então, se a gente pegar aqui da onde a sombra teve volume pro topo, talvez a gente tenha uma correção para o 0,382 que seja, tá? Em 6.422, para depois dar um pump e vir buscar topo histórico. Quem sabe até renovar aquela máxima pegando o alvo de 1,6 caso rompa o topo anterior, né? 6.597. Cara, seria até que de bom tom também testar SLTB, mas aí teria que vir lá para baixo, né? Para o 0,5 de retração de Fibonacci, né? O 0,5 de retração de Fibonacci geralmente é onde um ativo vem testar, né? Quando ele faz uma correção. É um pouco mais técnica, né? Ele vem testar o 0,5. O que faz todo sentido do mundo, obviamente. Só que aí ele perderia muita média importante aqui, né? E depois de um Jackson Hole extremamente positivo, você perder tantas médias importantes assim, tinha que acontecer algo muito drástico na economia. Que eu acho que não é bem o que está para acontecer, né? Não é bem o que está para acontecer aí. Então não sei, teria que ter alguma coisa muito caótica para que isso tudo acontecesse. Não... Para mim não é a narrativa, tá? A narrativa não vai fazer sentido não, tá? Então esquece, na minha opinião esquece. Ó, então ó, mercado deu um pump, corrigiu, tá? Bitcoin agora, óbvio, né? O cara vai mudando aqui, fica ansioso. Então, ó, Bitcoin, depois de uma correção, a gente fez SLTB. Essa LTB foi rompida com o Jackson Hole, né? No momento exato, Jackson Hole deu um pump gigantesco, pegou 116 mil, que a gente esperava que fosse pegar, foi até um pouco além, 117 mil, né? Aí a gente esperava uma correção na Golden Ratio, que é entre 0,5 e 0,68 de retração de FIBO, né? Aconselhamos até uma compra aqui, né? Infelizmente o mercado veio com tudo para baixo. Faria sentido e a gente até poderia ter tido essa sacada, mas o stop às vezes faz parte, o erro faz parte, como tudo na vida, né? Não tem estratégia 100% certa e aqui a gente acabou tendo o nosso erro, né? Isso aí, empiricamente falando, já foi testado, né? Que na análise gráfica ela funciona 70% dos casos, 30% há erros, e esse foi um dos casos, um dos 30% que a gente erra aí, acontece. Erramos, então, estamos dentro da cota dos nossos 30%, faz parte. Tomamos um stop aqui, um stop curto de 2,7%, né, 2,8%, né? Porque, de certa forma, até poderia ter previsto isso, só que o stop teria que ser jogado lá para baixo. Por quê? A gente veio testar o quê? A LTB que ele rompeu aqui, entendeu? Então o mercado ele simplesmente veio testar essa LTB que ele rompeu aqui, que há tempos não era testada. Há tempos essa LTB não era testada, né? E ela foi testada depois de muito tempo. Foi testada, deu uma agulhada para testar ela e agora voltou a subir. Eu acho que o mercado vai cair, mas olha a pizza, rapaz. Meu Deus do céu. Eita, hein? Que deselegante. Olha lá, Sandra Nenberg, né? Enfim. Eita. É bom. Umas piadas não programadas assim é bom, pra quebrar o gelo. Já que se trata de vídeos extremamente técnicos, né? De vez em quando é bom uma zoeira. Enfim. É bom. O que aconteceu aqui? É bom a gente ter essas quedas assim? É ótimo. Por quê? Porque liquida, muita gente tá comprando
aleatoriamente a gente vai ver que ainda assim tem muita sardinha comprando na hora errada Bitcoin, cara. Então, o que aconteceu? Tivemos muito volume de venda nessa região, tá? Olha aqui ó, a barra de volume. Não sei se é capaz de ver. Pera aí. Tirar daqui. Ó. Centralizar melhor. Pronto. Olha essa barra de volume de venda que a gente teve aqui. Então, o mercado precisava disso. O mercado estava com muito pouco volume ultimamente, né? E de repente deu esse dump gigantesco hoje, com volume de venda gigantesco. Então, quando a gente tem uma queda com muito volume, significa o quê? Que teve um monte de sardinha que perdeu dinheiro e no desespero saiu vendendo loucamente. E isso geralmente gera combustível para o mercado fazer o quê? Para ir na contramão, né? Então, talvez isso gere combustível para o mercado voltar a subir, né? Uma queda com muito volume geralmente faz isso. Tanto que a gente acabou gerando, querendo ou não, uma order block aqui, né? E agora a tendência é que nós mantenhamos o preço acima desta região entre 110.540 e 113.50, tá bom? Então o preço deve, sempre que ele vier para essa faixa entre 113.50 e 110.540, a tendência é que o preço fique brigando ali com candles pequenos, tá bom? Sem grandes movimentações, porque ali é uma região de grande combate entre instituições, tá? É uma região de grande embate institucional, tá? Então a tendência é que o mercado venha aí e o pessoal brigue e não tenha realmente uma grande decisão aí, tá? Assim que o mercado conseguir se recuperar, em especial cruzar a região aqui para cima de 115.200 dólares, muito provavelmente a gente vai ter uma retomada de alta aí, tá? Então nós deveremos, quem sabe, ter uma retomada desta alta e aí sim nós podemos cogitar a voltar a comprar Bitcoin, mas para um curto prazo mesmo, tá bom? Por enquanto, arriscado então comprar Bitcoin. Acima daqui sim. Acima daqui sim, caso ele faça isso daqui. Tá por enquanto complicado. Tá por enquanto complicado mesmo. Vamos esperar o quê? Ele romper topo anterior de 115.200, porque se ele romper esse topo, ele simplesmente reverte, né? Ele simplesmente quebra a estrutura de baixa que ele fez até o momento. Ele quebra a estrutura de baixa e substitui por uma estrutura de alta. Lembrando que toda tendência ela só é rompida quando claramente substituída por uma outra tendência. Logo, nós estamos em uma tendência de baixa que vai ser finalizada quando substituída por uma outra tendência, no caso, tendência de alta, né, obviamente. Enquanto o mercado não superar 115.200, a gente segue numa micro tendência de baixa. Logo, comprar Bitcoin agora é um pouco complicado, tá bom? O gráfico diário a gente segue um suporte, por isso também é complicado a gente vender Bitcoin, tá? Aqui é uma região que agora é suporte, tá? Então vendas em Bitcoin seria para baixo de 111.500 e ainda assim é arriscado, tá? Então assim, fica meio que de boa, não sai por aí vendendo o Bitcoin como se não houvesse amanhã, tá? Mantenha-se segurado por enquanto, tá bom? Sem querer sair vendendo o Bitcoin por aí. Por enquanto é hora de observar, tá? Sem comprar, sem vender Bitcoin. Bitcoin é aquela coisa. Quem tá fora fica de fora, quem tá dentro, cara, dependendo onde tá seu stop, maravilha, mantém o stop aí, tá? E quem tá fora fica só observando. Beleza? Melhor ficar de fora no momento, tá bom? É hora de quê? É hora da gente observar as alts, né? As alts estão mais interessantes aí que o Bitcoin. Com certeza a gente já chega lá. Até porque dominância do Bitcoin desabando. Dominância desabando. Tá? A gente vai ver Ethereum, por exemplo, tá bem mais interessante que o Bitcoin. Bom, nós temos aqui
algo que já estava indicando essa queda, tá, galera? Algo que já estava indicando essa queda e agora pode ter revertido isso daí tudo, tá bom? Que é o seguinte, no sentimento, né? Price action, a gente viu que o price action estava caindo, derretendo, basicamente. Com o open interest, o quê? Subindo horrores. Subindo horrores, né? Price action derrete, open interest sobe. Né? O que isso indica? Indica que o mercado estava realmente com interesse nesta queda. E não deu outra, né? Chegou uma hora que ele derreteu. E derreteu feio. Por quê? Porque estávamos vendo o interesse institucional nesta queda. Agora, o lado bom é que agora que ele derreteu, o Open Interest não mostrou interesse nessa queda fatal. Então a gente vê que durante toda essa queda a gente teve instituições realizando lucro. Então assim, a gente teve instituições interessadas no Jackson Hole que compraram aqui, instituições realizando lucro durante essas pequenas quedas, porém esse panic sell foi só para pegar sardinha mesmo, tá? Não foi para realizar lucro de instituição, foi para pegar a sardinha, tá? Então esse panic sell foi só para pegar sardinha, para fazer esse long squeeze, por assim dizer, né? Olha só o tanto de long que foi liquidado aqui, tá bom? Olha só como é que tá o funding rate, né? A gente realmente tava com a taxa de financiamento lá em cima e agora derreteu. Derreteu sim, né? Continua caro, mas bem abaixo do que estava antes. E o CVD lá embaixo também, que é muito bom. CVD lá embaixo. Muito, muito bom. Muito bom. CVD lá embaixo significa que a gente está tendo muito volume de venda, né? Significa que tem muito short sendo executado. Com muito short sendo executado, a tendência é que o mercado uma hora acabe virando, né, pro long. Não tem jeito. Não tem jeito mesmo, tá? Long short ratio. Cara, é a única coisa no sentimento que pesa contra o mercado. Isso daí é fato, tá? Long short ratio, nós estamos com 1.8 long aberto para cada short. Ou seja, temos 80% de longs aberto a mais do que short no mercado. Tem muita sardinha acreditando que o mercado vai começar a subir a partir de agora e comprando Bitcoin, enchendo o carrinho de Bitcoin. Isso gera liquidez para o mercado fazer o quê? Cair ainda mais. Então isso daí tá péssimo, tá? O ideal seria reverter tudo isso daí. Tá muito, muito ruim. Cara, a gente não tem ordens que possam segurar o Bitcoin até... Isso é bem bizarro, hein? Até os 105 mil, tá? Então, em tese, o Bitcoin poderia cair até 105 mil. Por um outro lado, também não tem nada que puxe o Bitcoin para um grande valor antes dos 105 mil dólares, né? Pelo menos no order book, não. Então, pode acabar acontecendo de as instituições quererem que o Bitcoin, antes de cair bastante, vá para 117.400 para gerar uma certa liquidez, né? Aí o Bitcoin subiria para 117.400. Ali tem um panic sell mais pesado mesmo, né? Ali abre uma ordem generalizada de venda. O pessoal shorta pesado o Bitcoin, tá? E com esse short mais pesado em Bitcoin, as pessoas começam realmente a quererem jogar o Bitcoin para baixo de fato. Ou de repente, depende da euforia mercadológica, consegue romper essa ordem aqui e o Bitcoin sobe com tudo, tá? Isso depende, claro, do corte de taxa de juros ou não, tá? Para mim, até o dia 17 de setembro, se eu não me engano, vai ser 17 de setembro a próxima reunião do FONC. Até o dia 17 de setembro não vai ter muito o que a gente fazer, para ser bem sincero, tá? Não vai ter muito o que fazer não, o mercado vai ficar lateral. Nessa dúvida, vai para cima, vai para baixo e fica lateral até lá. Depois do dia 17, né?
Se rolar corte de taxa de juros, de fato, nós podemos ir para 130 mil dólares no Bitcoin, tá? Mercado neutro agora, o que eu esperava que ele fosse estar mais negativo, né? Depois dessa queda. Tá apenas, bem entre aspas, apenas neutro, né? O ideal será estar negativo, mas tudo bem. Passa, né? Passa. Deveria estar negativo. Ethereum. Cara, Ethereum que quase pegou nosso primeiro alvo aqui, por pouco. Por uma questão de 30 dólares, né? Deu um pump, esse pump atingiu 4.955. Por uma questão aí de 30 dólares não pegou o primeiro alvo. Por uma questão de 30 dólares não pegou o primeiro alvo, Ethereum. Atingiu alta histórica, né? Que no momento é 4.958 dólares. Mas eu acredito que ele ainda vá para 4.988 fácil. E para ser sincero, para mim vai tranquilamente 5.237. E se você pegar aqui, ó, levar toda essa movimentação que ele fez aqui atrás, lá em dezembro de 2024, até esta queda de abril de 2025, tem alvo para 5.776. Eu acho que ele pega essa região aqui. Eu acho que ele vai para 5.776, tá? Para mim ele vai para cá sim, tá bom? Para mim ele vai para 5.776. XRP. Só para constar, né? Vamos voltar lá. No momento, queda, né? Depois de um pump desse, a tendência que caia. E para mim aí tem possibilidade de cair para 4.500, né? Então pode acontecer de cair para 4.500 para ganhar fôlego depois e vir buscar aí seus 5.200. Então, o que eu imagino é algo mais ou menos assim. Beleza? XRP. XRP não tem jeito, cara. Tá segurando aqui na EMA de 72 períodos, né? Mas tem que romper a LTB. Não vai ter jeito. Enquanto não romper a LTB aqui, esquece, tá? E se romper a LTB, ele tem que vir acima de 3,40 para superar o topo anterior. Vindo acima de 3,40, supera o topo anterior e a gente espera vir buscar 3,66 e coisa do tipo. Beleza? Antes disso, esquece. Solana tá bem na fita, cara. Solana não tem jeito, é questão de tempo para ela vir buscar dos 219 dólares, depois 226, depois 236. Questão de tempo. Pode fazer uma correção, né? Pegar aqui o 187, as médias móveis estão se posicionando aqui, né? Será uma correção padrão até para fazer um rebalanceamento com as médias. Isso daí acontece, faz parte do game, mas nada demais não. Cardano brigando na LTB, hein? Tá uma luta constante para se manter acima da LTB. Não tá legal aqui não. Pode ser que se não conseguir se segurar aqui, venha até acima de 50 períodos lá 80 centavos de dólar. Tá? O ideal é romper o quanto antes 93 centavos de dólar para tentar pegar lá 1,08. Tá? Mas tem que romper os 95 aqui, na verdade. 95 centavos de dólar. Pelo menos isto. Se romper 95 centavos de dólar, alvo lá em 1,08. Mas se ficar brincando aqui, cai para 80 centavos de dólar. Não vai ter jeito. E por fim, dominamos o Bitcoin, que derreteu pra caramba, né? Veio pegar aqui o 57,70% e, cara, a minha perspectiva era que se ele pegasse 59,29 voltasse a subir. E ele subiu um pouco, de fato, mas não teve força bastante, logo sofreu pressão das médias móveis
E derreteu, cara. Derreteu e agora tá com alvo lá para 57,30, que deve vir buscar. E caso venha buscar, já sabe, né? Bitcoin derrete e altcoins sobem. É isto. Por esse vídeo é isso. Falou, fui, adiós, tchau, tchau, até mais. Fui.